Olá pessoal, estou trazendo mais um vídeo para vocês. Desta vez é de um televisor da marca Samsung, do modelo UN 40C 5000 QM. A reclamação do cliente foi que de repente estava assistindo, apagou a imagem e ficou só com áudio, né? Mas como estou vendo aqui, né, a tela acende, né, fica o painel, né, o black fica aceso, mas não dá imagem no display. Eu vou aqui mostrar para vocês, né, a etiqueta, né, tá aqui para a gente constatar. A marca, como estamos vendo aqui, é Samsung. O modelo, como já tinha falado anterior, o N40C 5000 QM. Vou abrir o televisor, como ele está aqui aberto, né, para a gente constatar o que compõe ele, as placas, né, que está a placa fonte, né, a alimentação que alimenta a placa principal, a alimentação dos LEDs. Aqui está a placa principal. Aqui é o cabo flat que liga a T-Com, né, responsável por mandar a imagem para ela e ela transmitir para o display. Problema, creio eu, que está entre a placa principal e a T-Com. Eu vou ligar ela aqui para que a gente veja que o painel está acendendo. Eu apaguei a luz para que a gente veja melhor. Tá aqui, ó, deu para ver através dos furos, né, que tem na tampa traseira. Dá para ver que o painel está aceso, mas porém ela não está dando imagem. A placa está funcionando, né? Tanto a placa fonte como a placa principal, mas porém não está dando imagem. Eu vou posicionar aqui agora a câmera para que eu possa fazer algumas medições, iniciar o processo, né, de busca do defeito. Para que podemos sanar o problema. Vou iniciar procurando a alimentação da T-Com. Isso seja de entre 12 a 13 volts. Vou posicionar a ponta de prova preta, né, no aterramento. Vou fixar ela. E com a vermelha, com o TV ligado, vou procurar as tensões, né, de alimentação da T-Com. Pelo menos no dispositivo de proteção, o fusível não está chegando tensão nenhuma. Tem 0,21 volts, aonde poderia ter de 12 a 13 volts. Na chegada da fonte, na placa principal, ó, né, estou encontrando 12,56. Nesse caso, tem tensão, né? A tensão, a fonte já constata que tá boa, tá entre aqui, ó, deu para ver que tem um componente estourado. Deixa eu aumentar um pouco mais aqui para ver se dá para ver melhor. Se não der, eu vou fazer outro tipo de gravação para que a gente possa ver melhor. Aqui onde eu estou indicando, esse componente está estourado. Aqui, ó, dá para ver, né, num ângulo melhor por essa câmera, como está o componente, né? O Q202 é um transistor responsável, né, pela alimentação de 12 volts que leva até a T-Com. Ele é quem é responsável
por alimentar a Tecon com 12 volts. E a gente vê que ele está bastante estragado. Estou fazendo a limpeza com álcool isopropílico para que tenhamos uma visibilidade melhor. Daqui a pouco farei a remoção dele e a substituição. Dá para ver que, né, o estrago foi feio. E procurar também a causa, né? Se foi defeito do próprio transistor ou se foi causado por outros componentes. Seja algo que ele esteja alimentando lá na frente. Está aqui, ó, tá bastante estourado, né? Ele não só danificou, como ele estourou, né? E queimou também o circuito na placa, dá pra ver. Aqui tá o estrago, né? Vou colocar um pouco de pastas de solda. Colocar um pouco dessa pasta para facilitar a remoção dele. Colocar um pouco de solda. Vou remover com o ferro de solda. Não vou usar a estação de ar. Vou fazer com ferro de solda. Dá para fazer. É só ter um pouco de cuidado. O componente é pequeno, mas se você tiver um pouco de cuidado, você consegue. Já removi. Agora vou fazer a limpeza. Para ver o estrago que fez no circuito, né? Se vai precisar recuperar o circuito ou a base, né? Que está no lugar, vai dar para colocar outro componente sem precisar recuperar. Mas vejo que o pino 4 vai precisar de recuperar. Ou seja, né? Dar uma organizada, dar uma arrumada porque está bastante estourado. Pelo que eu estou vendo, né? O capacitor do 299, ele não foi afetado. Mas depois farei uma medição para ver se ele está normal. Vou conferir, ver se não tem curto sobre ele. Está aqui, pessoal, dá para ver que, né, até a própria placa, né, não só o circuito, mas queimou um pouco, ó. Danificou. Eu gosto de fazer limpeza, né, porque eu aumentei bastante o circuito para que a gente possa ter uma visibilidade melhor. É um pouco demorado porque é um trabalho um pouco delicado. Eu recomendo esse trabalho para quem é técnico e já tem uma certa habilidade com ferro de solda, né? Com troca de componente, que esses componentes é bastante pequeno, né? São componentes SMD muito pequeno. A gente está aqui vendo em imagem grande,
Aqui, pessoal, eu encontrei um aqui nesta outra placa, é de uma TV Samsung diferente, mas esse aqui dá no lugar. Ele tem a mesma base, né? O mesmo coletor e o mesmo emissor, e ele trabalha na mesma posição também de alimentação da Tecom, recebe da fonte, né? É operado, né? Ele é saturado através da placa principal, do comando dela, alimentando a Tecom. Vou fazer a substituição. Como eu não tenho ele novo, eu encontrei na sucata, né? E aquela placa está boa. Colocar um pouco de pasta para fazer a substituição. Primeiro eu vou limpar, tirar a solda, né? O excesso de solda que está o excesso de solda, para que eu possa posicionar o componente da melhor forma. E aquela placa onde eu removi o componente, né? A que eu achei na sucata, ela tá boa, funcionando. O único problema dela é o conector do cabo flat, né? Como a gente viu lá, que tá quebrado, que liga a Tecom. Mas ela serve tanto para recuperar como para ajudar, como está ajudando aqui agora, né? Consertar outra, fazer o reparo de outra. É para isso que a gente junta a sucata. E eu digo mais, viu? Uma oficina sem sucata, ela não é oficina, porque nem tudo a gente encontra no mercado. Encontra sim placa nova, mas para recuperar precisamos ter sucata. Está aqui o componente que eu removi. Esse está em perfeito estado, enquanto o outro a gente viu que estava bastante destruído. Vou prender ele e fazer a ressoldagem nos pinos. Esse pino 4, como ele ficou mais destruído, né? Destruiu a base do circuito onde ele é soldado. Eu vou ter que fazer um jampeamento, né? Colocar um pouco de solda a mais, fazendo com que ele se una ao circuito impresso da placa, mais o C299 e o BD210, né? O 210. Isso. Fazer essa ligação aqui. Pronto. Aqui fica seguro. Ele já está ligado. Agora, como eu falei anterior, vou ver se o C299 não tem curto nele, porque ele estava muito próximo, né, aonde foi dado o curto-circuito, que chegou a destruir o componente. O BD 210, eu já tinha até conferido, ele tá bom. Fazer a limpeza agora, tirar o excesso de pasta. Para que podemos ter uma boa visibilidade se também não fechou curto, né, entre os pinos. É por essa razão que é bom sempre trabalhar, né, cuidadosamente, porque é um serviço delicado e precisa estar sempre ciente do que está fazendo. Porque às vezes você, em vez de consertar, piora a situação. Um problema causado pelo próprio aparelho é diferente, é bom do técnico resolver, mas quando é um problema já causado por outro técnico, não é muito fácil de resolver. Eu digo isso por experiência.
Já tenho pegado bastante serviço que veio de outras assistências, que foi com problema e voltou com 2, 3. Deixa eu posicionar melhor aqui a câmera. Agora eu vou conferir. Não tem curto nenhum. Isso é bom. Agora vamos fazer o teste. Ok, tá chegando 12 volts. Agora vamos ter a T-Com. Tá chegando 12 volts na T-Com. Vamos ver o outro lado do fusível. Essa é a entrada. O outro lado não tem. E ele tava bom. Então ele queimou agora. Então tem algo irregular na T-Com. Tem curto nela. Foi por essa razão que aquele componente lá, ele chegou, o dispositivo de proteção, né, o fusível, não abriu e acabou queimando o componente lá. Agora eu vou procurar curto na T-Com, né, quem está com problema. Então vejamos que não é só um defeito, né, que tem nesse televisor. Dá para ver que o problema, né, tá em 2 lugares, em 2 setores. Medir o fusível, dispositivo de proteção. Deixa eu posicionar o teste na escala de continuidade. Isso, agora sim. Aqui, ó, ele está dando continuidade de outros componentes. Ele está aberto. Esses capacitores, né, que está perto dele, tá bom. Não tem curto. Opa, aqui encontrei um curto. Aqui também. Vamos ver mais. Outros setores. Não tem mais curto. Provável seja aqueles 2 capacitores, que a pouco eu mostrarei para você a localização dele, como estão vendo aqui, e o número, né? O código de localização. Dá para ver aqui, ó, tá dando, fechando curto mesmo. Foi essa a razão da queima daquele transistor que alimenta a T-Com e cortar a imagem. Tá aqui, pessoal, o CP47 e o CP46. Vou remover os dois para saber qual dos dois que está em curto. Talvez esteja os dois, mas talvez não, só esteja um. Como eles trabalham, né, em paralelo, e tá os dois, né, tá fechando curto, eu preciso remover os dois para saber qual dos dois estão ruins, se é o CP47 ou o CP46. Mas este aqui, já posso dizer a vocês que foi a causa do problema. Vou remover também com ferro de solda. Agora, para colocar no lugar, eu vou usar a estação. É um pouco mais, até eu acho que é um pouco mais difícil, mas dá para remover. É só ter um pouco de cuidado para não danificar outros componentes ou até mesmo o circuito impresso.
Já removi o primeiro. Vou remover agora o segundo. E fazer novas medições para localizar o curto. Se saber se foi só esses dois componentes ou existe outro problema. Foi removido. Vou fazer a limpeza aqui do setor. Vê só, pessoal. Vou fazer as medições. Não tem mais curto. Não encontro também mais curta. Então, tá entre esses dois capacitores, né? Como eu já tinha feito uma medição, eu vou medir novamente. Como eu já tinha medido, e vou medir novamente. Então, o CP47 é o vilão da história. O CP46 está bom. E o CP47 é o que estava com problema. Sem ele no lugar, eu vou fazer novas medições novamente. Ficou um pouco de solda, tá ruim. Não tá dando para ver direito a leitura do teste, porque a luz ficou em cima. Realmente foi constatado. Posicionar melhor aqui a ponta de prova. Isso. Então, num lugar não tem mais curto. O dispositivo está aberto, né? O fusível, né? De proteção. Vou melhorar aqui, né, a imagem para que a gente possa ver. Isso, vou fazer uma limpeza, tirar o excesso de solda. Vou voltar o componente, né, o que tá bom, de volta ao lugar. E vou deixar sem o CP47, que realmente é o que estava em curto. E vou fazer novos testes para ver se não há mais outro problema. Mas eu creio que, por experiência, o problema tenha partido dele.
ok, né? O circuito foi limpo. Colocar um pouco de solda e vou trazer de volta o CP46, porque foi constatado que ele está bom. O que estava em curto foi o CP47. O vídeo tá ficando um pouco longo, né? Ficou um pouco longo porque foi mais de um problema, né? Aí eu precisaria completar, em vez de dividir em duas partes, eu prefiro deixar em uma só e mostrar para vocês passo a passo. É uma experiência boa, né? Uma experiência aí que é uma videoaula para quem está passando por este problema. A gente está vendo dois problemas em um só, porque poderia ter acontecido nesse televisor de ter queimado só o dispositivo, né, o fusível de proteção que está na Tecon, e não ter queimado, né, o transistor lá na placa principal. Mas, né, você veja que poderia também ter queimado só o transistor e a placa Tecon ter ficado intacta. Mas é bom porque a gente vê mais de um problema. Ponto. Já foi colocado no lugar, né, o CP46. Agora vamos fazer um teste. Depois da limpeza, eu gosto sempre para que não fique vestígio de solda, né? E um serviço organizado, né? É sempre bom você manter a higiene. Agora eu vou fazer as medidas, as medições. Aqui no dispositivo de proteção, eu fiz um jampo. Agora vamos ver, né? Tá aqui, ó, né? Foi trocado, né? Como eu mostrei anterior. E também aqui, ó, a alimentação vem de lá para cá, vem para aqui. Essa entrada, essa é a entrada, a saída, e aqui é a entrada de 12 a 13 volts para a alimentação da Tecon. Agora vamos fazer um teste. Ligou, tá aí, pessoal, né? Deu para ver que só era aqueles dois componentes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E até o próximo vídeo. Continue aí assistindo o canal, inscreva-se no canal e ative as notificações. Se esse vídeo lhe ajudou, né? Para mim, a sua satisfação é a minha satisfação. Até mais.